Esferas da Vida, Apoio Cultural, Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, Estrutura Metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Se a ideia do suicídio alguma vez te visitou o pensamento, reflita na infelicidade de alguém que tentou inutilmente destruir a si mesmo, mas não conseguiu. Pois somos espíritos imortais, incapazes de morrer. Nesta Semana Mundial de Prevenção ao Suicídio, é muito importante entendermos a nossa essência. O Espiritismo nos mostra que a vida não termina com a morte física e que o suicídio não é o fim. Setembro continua amarelo no nosso programa. Prepare-se. O Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita, pela TV Mundo Maior e pela Web Rádio Fraternidade, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. No Livro dos Espíritos, Kardec questiona a espiritualidade superior sobre de onde nasce o desgosto da vida, que muitas vezes, sem motivos plausíveis, se apodera de várias pessoas. E os espíritos amigos superiores responderam que é o efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. O suicídio é um caminho de dor que pode ser transformado, em aprendizado, redenção. E hoje vamos juntos entender como prevenir, como acolher e como iluminar essa realidade com o médico, expositor espírita, Dr. Sérgio Tizen, que mais uma vez aqui conosco com este tema tão importante, Dr. Sérgio. Olá, Priscila. Olá, amigos queridos. Que bom que já estamos juntos de novo. E hoje, para tratarmos de um tema tão delicado, tão sensível e que tem a ver com a vida humana em todo o nosso planeta desde sempre. Que possamos examinar os conteúdos, que possam, como a Priscila falou, iluminarmos juntos essa questão tão delicada. É isso mesmo, a gente apresenta aqui o Dr. Sérgio, sempre conosco. Ele é médico cardiologista geral, foi professor de medicina de inúmeras faculdades do Rio de Janeiro, bacharel em física também, expositor espírita internacional, estudioso aí da fronteira entre a medicina e a espiritualidade, esteve em mais de 34 países divulgando o espiritismo. Seu pai, Francisco Tizen, foi presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira. Dr. Sérgio também foi membro efetivo do Conselho Superior e Fiscal da FEB. Enfim, muitos anos trabalhando em prol da doutrina espírita, da divulgação dessa consoladora doutrina, certo, Dr. Sérgio? Certo, querida. E sempre aqui conosco neste tema tão importante. Nós estamos na semana do Mundial de Prevenção ao Suicídio. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua experiência como médium, na realidade como trabalhador de reuniões mediúnicas, sempre trabalhando com esse assunto, trazendo para a gente informações importantes e também essa visão espírita do suicídio, Dr. Sérgio. Muito bem. Eu acho que para nós começarmos, nós devíamos lembrar um pouco sobre que mundo que é este. De certo modo, o planeta Terra e a sua humanidade não são como que exemplos, referência de mundo. Nós somos um planeta que é, na verdade, uma escola primária, ao mesmo tempo um grande hospital de almas. Emmanuel, no livro Roteiro, trouxe a ideia
de que somos 22 bilhões de humanos. Hoje em dia, somos mais de 8 bilhões de encarnados e, portanto, de 14 bilhões de desencarnados. Só que esse mundo é um mundo de expiações e de provas. A ideia de sermos espíritos ainda muito atrasados do ponto de vista do entendimento sobre a vida, sobre quem somos de verdade, de onde viemos, qual é o sentido da vida, o que nós precisamos em cuidando cada um de nós mesmos, em todas as etapas evolutivas que temos alcançado aqui na Terra, qual é o objetivo das nossas existências sucessivas. Então, só que a imensa maioria da humanidade encarnada, ela desconhece isto, porque esses elementos que são tão básicos do ponto de vista do conhecimento, portanto, eles não são examinados no dia a dia, nem na infância, nem na juventude, portanto, nem no lar, nem nas escolas, e as pessoas ingressam na vida adulta e, diante dos desafios, diante das programações espirituais, enfrentam muitas limitações para que possam se adequar à realidade, se enxergando como seres imortais, como espíritos, como almas, e muitas vezes com uma visão limitada, vivendo apenas a noção de que estão vivendo a vida física tão somente em busca de coisas de relativa importância apenas, e as vicissitudes, as questões que cada um vai vivendo no dia a dia podem trazer subsídios muito bons para o progresso, mas para outras pessoas não. Então, como a nossa humanidade, numericamente, ela é muito grande, o que acontece é que vem reencarnando na Terra, nos últimos séculos e décadas, espíritos com muitas dificuldades evolutivas. Ganham um novo corpo, uma nova vestimenta física, vão viver em uma família em qualquer lugar do mundo, mas onde as dificuldades sociais, humanas, íntimas, pessoais vão surgindo. E as pessoas ainda têm muitas dificuldades, mesmo na presença dos pais, dos educadores, de ganharem forças espirituais de compreensão, de entendimento, para que reajam bem às dificuldades que vão surgindo naturalmente. E são as chamadas expiações e provas, quando nós examinamos a doutrina espírita. E o suicídio, só para vocês terem uma ideia, nós estamos no mês de setembro, que é o mês do Setembro Amarelo, é um mês inteiro, além do dia 10, que é o dia escolhido como a data marco, né, para que se trabalhe a conscientização sobre a dificuldade do suicídio neste mundo. Só para vocês saberem, de 1º de janeiro até hoje, setembro, nós tivemos 720 mil suicídios no planeta Terra. No ano anterior, 2024, 1.050.000 casos. Isso é um problema de saúde pública, isso é um problema médico, isso é um problema espiritual, isso é um problema que acontece e visita como ideações suicidas crianças e jovens hoje em dia. Então, há uma ciência na medicina, uma especialidade que nós estamos estudando há bastante tempo, curiosamente, e que se chama suicidologia. A ciência que congrega vários elementos para que se tenha condições de enfrentar uma dificuldade em saúde coletiva para além da psiquiatria. É claro que a psiquiatria que trata, cuida, diagnostica
os transtornos mentais, é a área principal, mas na pediatria, na clínica médica, nos postos de saúde da família, nas unidades básicas de saúde, todos os profissionais precisam ter uma formação básica para poder ajudar as pessoas. Na verdade, há um convite daqueles que foram estudando e hoje são conscientes de que todos devem ter a ciência do problema e podendo ajudar no dia a dia, no seu trabalho, no lar, na comunidade, em qualquer ambiente. Você está, por exemplo, no ônibus ou no metrô ou numa praça pública, alguém senta do seu lado e começa a contar sobre coisas da sua vida. E às vezes essa pessoa de qualquer idade, homem ou mulher, adulto ou criança, ele pode querer desabafar, querer dividir aquela angústia sua, aquelas vivências tristes com alguém. E a ânsia é tão grande que a pessoa procura qualquer um que possa ter paciência e escutá-lo. E você pode salvar essa vida se você, independente de profissão, você tiver compaixão, empatia, solidariedade, e você perceber que aquele desabafo, aquele discurso é de um ser humano igual a você e que está vivendo ou viveu os seus dramas recentes e que aquilo poderia desandar na perda de mais uma vida e uma reencarnação que é sempre preciosíssima para nós, para cada um, mas para o planeta inteiro. Toda vez que alguém desencarna dessa forma, o mundo inteiro, a humanidade, perde, porque há um entrelaçamento de tal maneira que esses reveses que podem se transformar numa questão muito penosa, penaliza a psicosfera do mundo inteiro, sem que nós saibamos. E essas consequências, elas se espraiam e geram outras questões vinculadas a isso. Outra questão, Priscila e amigos, é que ninguém comete suicídio ou vive a experiência do suicídio direto, porque há um outro capítulo que é o suicídio indireto. Mas ninguém vivencia o suicídio direto estando sozinho. Em que sentido? Há espíritos, porque o mundo espiritual da Terra, ele é muito pouco evoluído do ponto de vista espiritual moral. E há espíritos que se vingam, há espíritos que querem ver o sofrimento dos encarnados e que trabalham há séculos gerando esse tipo de coisa. Então, se a pessoa não tem uma base de educação, de entendimento, independente de um aspecto religioso ou outro, que em geral fortalecem a criatura, essas ideias surgem nas mínimas dificuldades que a realidade das expiações e provas trazem no dia a dia. Então, se não houver uma ajuda, uma consciência, vamos dizer, da coletividade, da sociedade, o número de vítimas só cresce. Antes da pandemia, Priscila, nós tínhamos um suicídio, eu estou falando da Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos. Nós estamos há poucos anos depois dela, e agora nós temos, hoje, um suicídio a cada 35 segundos. Ou seja, o problema vem aumentando. E isso tem a ver com os números tipo são de muito vida na Terra. expressivos. Isso mesmo, doutor. É isso mesmo. Então, todas essas questões, elas são, assim, passíveis de nós estudarmos, examinarmos com carinho, divulgarmos com muita vontade de dividir o entendimento sobre essas questões que, claro, o Espiritismo e a medicina unidos nos permitem.
Com que objetivo? Salvarmos vidas. É isso mesmo, o Dr. Sérgio Tizem aqui conosco, como sempre, excelentes participações. E no próximo bloco a gente vai querer entender melhor essa nova ciência, para entender o que já foi estudado sobre causas, sobre sinais específicos. Mas chegamos ao nosso momento Chico Xavier e Chico responde a Hebe Camargo sobre o suicídio e também fez uma relação com o homicídio e o complexo de culpa. Momento Chico Xavier. Que é o suicídio depois do homicídio. O complexo de culpa adquire dimensões tamanhas que o quimismo do cérebro se modifica e vem a esquizofrenia como uma doença verificável, porque através dos líquidos expelidos pelo corpo é possível detectar os princípios da esquizofrenia. Mas a esquizofrenia é o homicida que se fez suicida, porque o complexo de culpa é tão grande, o remorso é tão terrível, que aquilo se reflete na própria vida física da criatura durante algum tempo ou muito tempo. Mais um vídeo do querido Chico Xavier também nos orientando sobre as consequências do suicídio. Todos aqueles que vi reencarnados depois do atentado contra eles mesmos traziam consigo os sinais, os reflexos da leviandade que haviam perpetrado, conquanto nós devamos respeitar os suicidas como criaturas extremamente sofredoras que muitas vezes perderam o próprio controle das emoções, raiando pelo desrespeito a si próprios. Mas os resultados do suicídio acabam sempre impressos naqueles que o perpetram. Temos conosco agora a querida médium Maíse Braga, contando uma linda e emocionante história sobre um espírito suicida que ajudou o nosso querido Chico Xavier. Um dia apareceu um suicida tão necessitado à frente do Chico, numa hora em que o Chico estava sentindo uma dor pavorosa de angina que o acompanhou por anos. E aí aparece aquele suicida e diz a ele: olha, Chico, eu não sei se eu posso te ajudar, mas se eu não puder fazer nada, porque quem sou eu? Eu sou um suicida. Eu seguro a sua mão enquanto você estiver sentindo dor. E fez isso. Era uma alma tão necessitada que vagava ainda, mas segurou a mão do Chico até que a dor do Chico passasse. E o Chico disse: mas a quem eu devo agradecer? Meu nome é Lucas e você tem o meu nome no seu caderno. O Chico tinha um caderno, ele lia os jornais todos, todo dia, de manhã cedinho. E ele anotava o nome das almas suicidas, das pessoas que tinham desistido da vida, deixado às vezes um grande número de filhos. E esse rapaz, um dia, ele viu que havia tirado a própria vida e anotou o nome. Então, na hora das preces dele, ele sempre evocava aqueles nomes que estavam no caderno. Pois houve um dia que ele precisou da ajuda daquele suicida para segurar-lhe a mão. Embora ele não tivesse energia para tirar a dor do Chico, ficou ao lado do Chico, enquanto a crise de angina não passava. E era um suicida. Por isso, nunca duvidemos que às vezes a ajuda mais necessária vem de quem nós menos esperamos. Às vezes, alguém de quem nem gostamos, que não simpatizamos, é alguém que se esconde num falso mau humor sobre nós, mas no fundo nos admira e nos mentaliza positivamente, até de uma forma maior do que outro que nós julgamos que é um grande amigo. Tudo isso os espíritos amigos comentavam conosco nos trabalhos de tratamento físico-espiritual, sempre reforçando que era a nossa cabeça que determinava e também os sentimentos do nosso coração.
Não nos esqueçamos disso, porque estamos muito esquecidos de todo esse anseio que nós temos, mas também de toda a luz e bênção que pode cair sobre nós. Mas não cai por milagre, não. Milagres Jesus fazia. E existe um grande milagre, que é estarmos de novo na Terra, buscando refazer nosso destino com situações que só na Terra nós podemos resolver. Agora esse recado é para você, que eu tenho certeza acredita no poder da comunicação do bem. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, inclusive que a nossa retransmissora na cidade de Araraquara, faz parte do Complexo André Luiz e tem levado há muitas décadas a palavra para vários lares, para várias vidas. E eu quero saber se você quer fazer parte desse grande movimento do bem, levando a mensagem do Espiritismo que faz a diferença na nossa vida, todos os dias para outras pessoas. A TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova precisam de você. Seja um sócio do Clube Amigos da Boa Nova, apoie essa causa, garanta que essa mensagem chegue a quem mais precisa. A TV, pessoal, a rádio estão precisando da gente. Vamos ser amigos da Boa Nova. Olha lá, tem tudo aqui para vocês, mas é 0800 120 1838. Tem o WhatsApp também, é 11 9 7834 2246. Seja você um amigo da Boa Nova e ajude a espalhar muita luz. A gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco falaremos sobre os trabalhos de resgate espiritual e acolhimento desses irmãos que muitas vezes entram no mundo espiritual em sofrimento. A gente já volta. Paz espera. Porta Joia Lingerie. As pantufas estão super na moda e a Porta Joia não ia ficar fora dessa. Seja para você trocar o seu calçado quando você chega em casa ou para você ofertar a um amigo como um presente, um carinho, uma lembrança, nós temos todos os modelos, de dedo, a fechadinha, a mais quentinha para quando está mais frio. Nós temos uma variedade imensa, uma leva de modelos para você escolher do jeito que mais te agradar. E um detalhe, com os melhores preços do mercado. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Você conhece o Instituto Eurípides? O Instituto Eurípides é uma instituição sem fins lucrativos, que há 25 anos atende crianças e jovens na cidade de Araraquara. Além de atendermos 187 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, agora oferecemos 14 cursos profissionalizantes totalmente gratuitos para que nossos alunos tenham mais oportunidades no mercado de trabalho. Informática básica, mecânico de refrigeração e climatização residencial, costureira de máquina reta e overlock, eletricista residencial e muito mais. Tudo isso de forma gratuita. E por isso precisamos de você. Ajudando o Instituto Eurípides, você colabora com a manutenção da nossa instituição. Quer saber mais de como ajudar nossa instituição? Ligue 16 3331 5960. Instituto Eurípides, há 25 anos profissionalizando milhares de jovens. Ei, tá difícil de enxergar, né? Aqui nas Óticas Fabrilém, você cuida da sua visão com o melhor preço da região. Óculos completo, a armação mais lente com filtro de luz azul por R$239. Apenas R$239. Vem pra Fabrilém. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianó, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível.
garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse borsarimóveis.com.br. Oi galera, eu sou a Alok, eu tô aqui para te fazer um pedido muito importante. Eu e o Instituto Alok confiamos muito em uma organização humanitária chamada Fraternidade Sem Fronteiras. A gente quer te convidar para fazer parte desse movimento, dessa causa tão linda. Eu vi de perto, aqui no Brasil e também quando eu fui à África, que por meio desse trabalho a nossa ajuda realmente chega a quem mais precisa e faz a diferença na vida de milhares de crianças. O apadrinhamento na Fraternidade é muito mais que uma contribuição mensal. Ele realmente permite que a gente transforme vidas e ainda há muito a ser feito. Então, vem com a gente, apadrinhe você também. Apadrinhar é amar. Paz espera. Voltamos ao nosso Esferas, ao nosso programa. Sabemos que nos bastidores da vida, além do que a gente enxerga, existem realidades espirituais que nos chamam à responsabilidade. O Espiritismo nos mostra que há equipes de amparo, equipes de resgate, que socorrem irmãos em sofrimento após o suicídio. O nosso convidado, o médico, Dr. Sérgio Tizen, expositor espírita, também participa espiritualmente desse trabalho, né? E fisicamente, porque ele está reencarnado. E hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre essas vivências e o que ela nos ensina, né? Sobre compaixão, sobre acolhimento, sobre fé. Mas antes de voltarmos para ele, para o Dr. Sérgio Tizen, a gente tem sempre o querido quadro Desenho que Fala. E a mensagem a mensagem de hoje é sobre empatia. Vejam lá os dois gatinhos conversando. Um fala: não sinto a sua dor, mas sinto por estar com dor. A gente não pode nunca, desconsiderar a dor alheia. Se a gente não consegue ajudar, pelo menos a gente precisa respeitar. @Desenho que Fala toda semana aqui para todos vocês que assistem o Esferas da Vida, que ouvem o Esferas da Vida. A gente sempre indica que você vai lá no perfil @Desenho que Fala para ter mensagens sempre motivacionais, espíritas, espiritualistas e evangélicas. E a gente volta para o nosso convidado, Dr. Sérgio Tizen. Conta pra gente desse trabalho que o senhor faz junto à sua equipe física e espiritual em relação ao resgate e ajuda, acolhimento dos espíritos suicidas. E também a gente está curioso para entender um pouquinho daquela ciência que o senhor contou pra gente, suicidologia. Essa ciência já entendeu um pouquinho as causas específicas? Tem alguma coisa para contar aqui pra gente de causas e também de sinais? Tá bem, vamos por partes, né? Vamos. Eu gostaria de lembrar que na questão do suicídio, nós temos dois aspectos fundamentais. Um deles é a prevenção. Então, nós todos no planeta, na humanidade, nós temos que buscar conhecer muito bem tudo isto, as nossas fragilidades, os fatores de risco, as ideações, a importância da depressão, que é a questão básica que mais gera o suicídio. Então, por exemplo, 2/3 dos casos de suicídios do planeta, as pessoas tinham depressão. Então, a depressão precisa ser reconhecida, precisa ser tratada tanto pela psiquiatria convencional como pela doutrina espírita, com os recursos espíritas, porque no meio dessas dificuldades existem espíritos que precisam ser identificados, acolhidos e encaminhados, como que separados de cada caso. A outra questão é o que você falou, é a questão de, uma vez acontecendo o suicídio, é uma das maiores tragédias da humanidade. É uma tragédia evitável, caso a caso. Mas para isso é preciso que haja conhecimento, estudo a respeito e atitudes que sejam construtivas a favor dos candidatos, das pessoas mais vulneráveis, com maior tendência a essa questão.
Agora, a outra que você mencionou, Pri, é a ideia, por exemplo, assim, eu sou filho de pais espíritas, então desde cedo os postulados espíritas eu fui conhecendo em casa mesmo, no dia a dia. Me tornei médico, né? E ao longo do tempo eu fui trabalhar na seara espírita. E a área com que eu mais tinha, vamos dizer, afinidade era a área mediúnica. Então é como se eu pudesse dizer que eu teria talvez 45 anos entre os mortos. Em que sentido? Reuniões mediúnicas frequentes com equipes diferentes em várias cidades, haja visto eu ter também viajado bastante, e como o benefício da reunião mediúnica séria, como dizia Kardec, ele é muito grande para cada caso de qualquer problema médico relevante, incluindo as questões psiquiátricas, incluindo a questão do suicídio, nós fomos adquirindo ferramentas para, com uma espiritualidade maravilhosa, a nos guiar nas tarefas, se colocando sempre à nossa disposição, espíritos que todos vocês conhecem e que se dedicam ao bem da humanidade há tanto tempo. Nós trabalhamos com eles. Então, por exemplo, na semana passada agora, me chega um pedido de uma pessoa que eu não conheço, para que chegasse a nós o pedido de ajuda. Era uma garotinha de 11 anos, no Brasil, numa determinada cidade, e ela, por motivos desconhecidos da família, ela, no quarto dela e das irmãs, ela amarra vários lenços, havia um beliche, ela faz de tal maneira, envolve o pescoço e se joga do andar alto do beliche e morre por enforcamento. Uma gracinha, menina, porque me mandaram logo a fotografia, porque eu sempre peço nome completo, idade, endereço e fotografia, doutor. Seja criança. Oi? Não, só falei que triste, que pena, né? Que tristíssimo. Se você olha o rostinho, e nós não sabíamos nada, mas foi obviamente uma prioridade. Na próxima reunião mediúnica, que foi no dia seguinte, nós abrimos a reunião com o caso dela. Muito bem, ela foi trazida, ela foi identificada, ela se manifesta na médium ao meu lado, um desespero só. Como se ela ainda estivesse no dia a dia da vida, sofrendo uma coisa agressiva e dolorosa. A minha impressão, porque eu não fui buscar exatamente o que havia acontecido, porque as condições não eram ideais para isto, ela estava como se tivesse sido violentada, como se tivesse sido agredida moralmente. Então ela não queria que ninguém chegasse perto dela. Um desespero só. Fomos indo, e com a ajuda fundamental da espiritualidade desencarnada, nós fomos procurando o acolhimento, procurando que ela se sentisse segura, se sentisse entre amigos, que ela soubesse que ela alcançaria a partir de hoje, naquele dia, uma condição muito melhor, que ela estaria em paz, que ela seria feliz, que os familiares dela continuariam com ela e ela com eles, enfim, aquilo que nos pareceu melhor. E depois de uns 10, 12 minutos de acolhimento, a outra médium, a meu pedido, oferece o passe pela imposição de mãos, e aí ela então é levada para um lugar de acolhimento, um posto de auxílio, às vezes é até um hospital. Pois bem, ela foi levada, e aquilo é o que faz a diferença entre um espírito qualquer que acabou de desencarnar desse modo,
possa, em vez de ficar décadas em sofrimento, ele fica, dependendo da concatenação, horas ou dias, abreviando o tempo de sofrimento na vida espiritual a partir da desencarnação. Então, casos individuais, nós vamos recebendo sempre, vamos buscando e sempre ajudando. Se vocês são espíritas, vocês conhecem, há vários livros espíritas que tratam dessa questão. E o mais importante deles, que foi a nossa inspiração, é o livro Memórias de um Suicida, de Camilo Castelo Branco, pela médium Dona Ivone do Amaral Pereira. Sim. E ali você conhece o trabalho de Maria de Nazaré, de suas servas e lanceiros, o trabalho de Dr. Bezerra com a Dona Ivone, buscando entender o sofrimento no Vale dos Suicidas, que é um lugar super escuro, que não é nem de umbral inferior, é de treva. E ali estão estagnados moralmente uma boa parte daqueles que desencarnaram desse modo no mundo inteiro. Então, se em um ano eu tenho 1 milhão, você imagina em um século. Aliás, falando em século, se você vai à Revista Espírita de abril de 1866, você vai ler alguns itens sobre esse tema e você vai vendo Allan Kardec dizendo que nós vamos ver crianças se suicidando e que isto marcaria afora o panorama da doença mental, dos transtornos mentais, a ideia da transição planetária. A transição planetária nós estamos vivendo e exatamente um dos problemas mais sérios é esse que nós estamos estudando hoje. Então, existem reuniões que são reuniões em que nós fazemos toda uma campanha periodicamente para que as pessoas que conheçam algum caso de suicídio me enviem. Na primeira vez do projeto, há 4, 5 anos atrás, eram 500 casos e há recursos para, num sábado pela manhã, numa reunião de 3 horas, todos serem acolhidos, resgatados e encaminhados para esferas de acolhimento no mundo espiritual. Então, se eu pensar na suicidologia, eu também até complementaria, Priscila, suicidologia espírita, porque agora você inclui os mecanismos mediúnicos de auxílio a um contingente tão grande de sofredores. E o tanto que a doutrina espírita, de fato, ela nos liberta e nos ajuda por meio desse descobrimento da nossa essência, da nossa espiritualidade, de sabermos que somos espíritos imortais, para que a gente não entre, neste limite de autodestruição que é o suicídio. Então, de fato, a gente tem a doutrina como uma grande orientadora, um grande guia para a nossa existência aqui terrestre e também que nos ajuda a entender que nada, na realidade o nada não existe, mas que também ninguém fica à mercê sem nenhum tipo de ajuda e que as duas esferas, a esfera material junto com a esfera espiritual, se ajudam neste processo também de acolhimento. E a gente chega aqui no NUPS e a pergunta é: a consciência sobrevive após a morte? O que será que nos diz a ciência também, De fato o espírito sobrevive? Essa é a pergunta. Chegamos no quadro de Ciência, Saúde e Espiritualidade, comandado pelo NUPS, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, fundado pelo médico psiquiatra Dr. Alexandre Moreira Almeida. A reflexão de hoje é com ele mesmo, Dr. Alexandre. Ciência, Saúde e Espiritualidade. NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. O que a gente conclui? Que as evidências, o conjunto de evidências, converge e são mais facilmente e naturalmente explicada pela ideia da sobrevivência da consciência. Perfeito. Porque para cada caso tem que forçar muito o caso para explicar de outras formas.
Por outro lado, por exemplo, tanto a questão da experiência de quase morte, da pessoa estar fora, da conseguir ter a percepção, da veracidade da memória, da qualidade da memória, a aparição do caso lá do Chafin, do testamento, o caso da psicografia dos poetas e tudo mais e tal, o caso do Vito e tal, o caso do garoto. Tudo isso, quer dizer, uma explicação que dá conta mais simplesmente do conjunto, mais naturalmente explica isso. Então, ou seja, é claro que nós falamos também em ciência que não existe uma prova absoluta que convence todo mundo. Isso não existe em nenhuma área da ciência, nem na física, na biologia, em nenhum lugar. O que existe é um acúmulo de evidências que apontam ou não numa certa direção. E nos parece, não só a nós, mas a muitos outros pesquisadores, que essas evidências apontam de modo muito consistente para a possibilidade de sobrevivência da consciência, do caráter e da memória, que continuaria ativo de certa forma. Tá? E a gente tem apresentado esses resultados, como eu falei, nas principais universidades do Brasil, em principais congressos científicos, para que a comunidade científica debata sobre isso. O que não pode, como é hoje, todo mundo tem uma opinião firme sobre o negócio, mas ninguém estudou o assunto. É igual mesmo a história da cura espiritual que eu falei lá do começo. Todo mundo tem uma opinião firme, mas ninguém estudou. Então, é preciso primeiro que se saiba que é um assunto que é tratado há mais de 150 anos por muitas das mentes mais brilhantes do mundo na área e a produção científica nessa área. No livro mesmo, como eu falei, a gente tem 350 referências bibliográficas acadêmicas sobre o tema. Então, qual é a ideia? A pessoa pelo menos tem que conhecer o que existe para poder emitir uma opinião e elevar o nível do debate. Finalizamos com esta pergunta, finalizamos este bloco. Por que Deus permite o suicídio? É com ele, querido médium, que já se encontra no plano espiritual hoje, Divaldo Pereira Franco. Porque Deus é amor e estabelece leis de amor. A nossa rebeldia é que elege a conduta. A nossa forma de amar é que nos dá as diretrizes para uma conduta saudável. O suicídio, direto e indireto ou indireto, constitui uma das formas de vingança, de ressentimento. A pessoa não podendo desforçar-se de quem lhe prejudicou ou que supõe lhe fez o mal, mata-se, porque não pode matar o outro. Mas muitas vezes há um suicídio com colaboração do mundo espiritual negativo, porque o suicídio de hoje é o fruto de atos insensatos de outras reencarnações. E Deus nos dá o livre-arbítrio. Só existem duas fatalidades: nascer, desencarnar. O mais depende de como nós queiramos conduzir-nos. Deus não poderia interferir numa coisa que nos apraz. Ele sabe que através do tempo nós volveremos à Terra, resgataremos o crime praticado contra nós e as leis soberanas e entraremos na ordem como qualquer educador. Sabe que, não aceitando as diretrizes do bem, o sofrimento dobra-nos a cerviz e nós nos tornamos pessoas equilibradas. De qualquer forma, nada justifica o suicídio, nele jamais é programado. Paz espera. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. A Casa de Fraternidade Chico Xavier é uma organização filantrópica e religiosa, de caráter educacional, cultural, beneficente, de assistência e promoção social, sem fins lucrativos. Sua missão é promover a educação moral e intelectual do indivíduo,
São atendidas 309 famílias e 80 crianças nas atividades e projetos, sendo mais de 7.660 refeições, 350 kits de Natal, 1.320 cestas básicas por ano e 1.000 ovos de Páscoa. No início do ano de 2020, a Casa de Fraternidade Chico Xavier começou a construção de sua sede, que possibilitará a implementação e início de quase todos os projetos almejados. Ajude a construir e compartilhar esse sonho, que auxilia a modificar a vida de muitas pessoas, crianças e adolescentes. Acesse o site e colabore www.fraternidadechicoxavier.com.br. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos, onde a sua história se torna inesquecível. Você conhece o Instituto Eurípides? O Instituto Eurípides é uma instituição sem fins lucrativos, que há 25 anos atende crianças e jovens na cidade de Araraquara. Além de atendermos 187 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, agora oferecemos 14 cursos profissionalizantes totalmente gratuitos para que nossos alunos tenham mais oportunidades no mercado de trabalho. Informática básica, mecânico de refrigeração e climatização residencial, costureira de máquina reta e overlock, eletricista residencial e muito mais. Tudo isso de forma gratuita. E por isso precisamos de você. Ajudando o Instituto Eurípides, você colabora com a manutenção da nossa instituição. Quer saber mais de como ajudar nossa instituição? Ligue 16 3331 5960. Instituto Eurípides, há 25 anos profissionalizando milhares de jovens. Ei, tá difícil de enxergar, né? Aqui nas Óticas Fabrilém, você cuida da sua visão com o melhor preço da região. Óculos completo, armação mais lente com filtro de luz azul por R$ 239. Apenas R$ 239. Vem pra Fabrilém. Porta Joia Lingerie. Porta Joia Lingerie completou 38 anos. E nós estamos preparados para você, como sempre, não importa o clima que esteja. Inverno, verão, meia estação, primavera. Nós estamos sempre antenados com as melhores novidades no mercado para atender você, nosso cliente amigo, por tanto tempo. Passe aqui, venha tomar um cafezinho conosco e conferir as novas tendências. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. A gente volta aqui para o nosso Esferas da Vida. Hoje a gente cuida bastante da questão relacionada à saúde mental. Estamos na semana de prevenção ao suicídio. Dia 10 é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A gente recebe hoje o Dr. Sérgio Tizen, que é médico, expositor espírita e trabalha muito entre a fronteira da medicina e a espiritualidade. Doutor Sérgio, a gente está no nosso último bloco. A gente queria aprofundar um pouquinho a questão das causas, dos sinais. O senhor falou também, né, dessa questão da ciência, da suicidologia, no primeiro, no segundo bloco. E esse estudo, ele vem trazer o que pra gente? Ele mostra algumas causas, algumas questões. A gente acabou não dando tempo de falar no segundo bloco. E alguns sinais, porque pra gente é muito importante sentir o outro, entender quando essa pessoa está precisando da nossa ajuda. Muito bem, Pri. Olha só, a primeira questão para nós lembrarmos é a ideia de que nada é por acaso. O sofrimento do transtorno mental, nós somos um planeta de almas enfermas. Então nós temos inúmeros diagnósticos em medicina, no caso na psiquiatria, que envolve
transtorno de ansiedade generalizada, depressão, pânico, bipolaridade, TDAH, transtorno do espectro do autismo, a dependência química, que é uma tragédia dentro da outra, que são ambas estudadas na psiquiatria. Então, nós temos que lembrar que o suicídio não é uma coisa avulsa, separada da realidade. Claro. Nós também não podemos esquecer que nós somos seres multimilenares e que nós somos herdeiros de nós mesmos e que transtorno ou doença, sofrimento, tudo é legado, tudo é efeito de causas que nós promovemos ao longo de vidas sucessivas, nós gerarmos dificuldades para os outros. Todos desencarnam, todos reencarnam e cada um traz na sua nova existência, sobretudo quando há uma programação reencarnatória adequada, aquilo que vai precisar lidar, os desafios do dia a dia relacionados à família, ao trabalho, às condições sociais. Nós somos um mundo de desigualdades, de misérias, de doenças, de guerras. Temos 6.000 anos de história da escrita, nunca tivemos 100 anos de paz. O que são as guerras que as pessoas matam as outras? Vocês já imaginaram as consequências para o futuro do que nós vemos no Sudão, na faixa de Gaza, no Haiti, em Burkina Faso, no Iêmen, na Síria, no Afeganistão? De tal maneira, imagina que nós estamos colhendo o que nós plantamos. Então, se nós conseguimos, no planejamento reencarnatório, uma condição de vida com elementos que nos ajudem, que nos sustentem as nossas predisposições morais ao sofrimento, é uma coisa, mas nem sempre isso é possível. E aí fica cada um tendo que lidar, administrar. E nesse ínterim, eu não posso deixar de valorizar. Ninguém busca o suicídio sozinho. Claro. Aqueles a quem nós prejudicamos, eles continuam ligados a nós fluidicamente, psiquicamente. E às vezes não são nenhum nem dois, são dezenas ou centenas. Alguns conscientemente querendo a vingança, outros apenas como um peso kármico no mundo mental, no dia a dia de crianças, jovens, adultos ou idosos. Então há uma variedade muito grande em relação às circunstâncias e aos casos. Então tem que haver uma conscientização, tem que haver a questão da educação, da pedagogia, da importância da escola, da importância da família, a importância de se conhecer a imortalidade, a ideia de que morrer não é o fim e que não adianta fugir, não é, e abandonar a vida atual, porque o sofrimento só vai aumentar. Vide Memórias de um Suicida, que é um livro inspirador para que nós, trabalhemos essa suicidologia, se possível, uma que seja espírita, quer dizer, iluminada pela doutrina espírita, com seus postulados e com a questão mediúnica, que mostra o quanto é sofrido o que vai acontecer depois. E quando a pessoa se auto-inflige esse sofrimento, ela danifica o perispírito, seja no enforcamento, seja com um projétil de arma de fogo, seja despencando de uma grande altura. Tudo isso também tem consequências. E por incrível que pareça, o nosso mundo é tão atrasado que há espíritos que voluntariamente, conscientemente, porque são trevosos, são inimigos da humanidade, são contrários ao projeto de Jesus para o aperfeiçoamento moral da Terra e a evolução espiritual de todos, que eles, mesmo sabendo que vão viver o degredo depois, porque não poderão ficar na Terra, eles, enquanto estão aqui, estão trabalhando para implementar essas coisas.
sejam aqueles que cobram dívidas, sejam aqueles que querem, veja só, a morte das pessoas, o sangue derramado, porque o sangue é elemento de nutrição, veja só, para espíritos abissais. Então, todo cuidado é pouco, todo trabalho no sentido do esclarecimento, do entendimento dessa realidade, e o trabalho com as crianças, com os jovens, com os adultos, especialmente quando há evidências de um transtorno mental, porque vários deles, sobretudo a depressão, trazem um risco maior. Uma depressão sem tratamento, claro, sem o uso dos antidepressivos, a pessoa fica vulnerável, mais do que antes. Então, tudo isso faz parte da suicidologia. Mas o espiritismo tem, vamos dizer, um papel fundamental, decisivo para uma mudança desse contexto que vem ocasionando sofrimentos sucessivos. Como se isso não tivesse cura, não tivesse uma perspectiva de deixar o mundo de contar com um sofrimento tão grande a partir de casos e mais casos de suicídio. Então, esclarecer, trabalhar isso tudo no lar, na casa espírita, no processo educativo, nas palestras públicas, nos programas, como, por exemplo, os seus programas tão esclarecedores, para que as pessoas trabalhem isso, não se omitam e se predisponham a desenvolver o quê? Tudo o que é contrário aos vícios do orgulho, do egoísmo, da vaidade e da indiferença, buscando exatamente o oposto: a simpatia, a empatia, a compaixão, humildade, fraternidade, solidariedade, aquilo que promova algo dentro de quem desenvolve esses sentimentos, porque é ajudando o próximo que nós vamos criando condições melhores de aperfeiçoamento espiritual, adquirindo as virtudes, se conhecendo melhor, trabalhando a reforma íntima sua, mas ajudando os outros a fazerem o mesmo. Dr. Sérgio Thyssen aqui no Esferas da Vida, mais um Esferas junto com ele. A gente fica muito feliz, Dr. Sérgio. A gente chega aqui na dica do livro da editora Clarim, e é a Quinta Essência do Espírito, de José Wagner Papini. É um convite à reflexão sobre a vida e o poder da oração. Esse amor, o autoconhecimento, o autor nos ajuda clareando a nossa inteligência, aprimorando o nosso vínculo com a divina força criadora. E vale lembrar que a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal Clarim continuam plenamente ativos, dando prosseguimento ao ímpar trabalho de divulgação de Caibar Schutel. Assine a revista e o jornal, receba aí na sua casa, seja também um assinante digital. Tem o WhatsApp que a gente passa agora para vocês, que é 16 992706575, ou entre lá no site www.oclarim.com.br. E infelizmente a gente fica por aqui, teríamos muito mais para conversar, para refletir. A gente agradece de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, Dr. Sérgio Thyssen. Muitíssimo obrigada pela sua participação mais uma vez e sempre aqui no Esferas da Vida. Muito obrigado, queridos. Obrigado, Priscila. A gente agradece sempre, a gente também agradece a você, nosso telespectador, que está conosco toda quinta-feira, todo sábado, todo domingo, em todos os veículos que estamos. E também, lembrem-se, estamos no YouTube do Esferas da Vida. Então, este programa você pode rever quantas vezes você quiser, assim como os outros programas, pelo YouTube do Esferas da Vida, e também estamos no Instagram, @programa Esferas da Vida. Um beijo grande, até a semana que vem, se Deus quiser. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência. No transcendentalismo das esferas.
Esferas da Vida, apoio cultural, Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, estrutura metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento.